Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos com muita alegria e imenso prazer, retornando também às gravações de nossa EBD Online. Nesta feita, com a faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos. Iremos trabalhar nesse novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2025, sobre a história do povo escolhido. Nesta feita, teremos a oportunidade de desfrutar, de conhecer, de mergulhar na história do povo de Israel, na história da nação escolhida por Deus, na origem do Messias, haja visto que Jesus veio dos judeus. Vamos estudar desde a origem do povo, a sua escravidão no Egito, até o fim do império e do exílio babilônico, quando o povo está ali, exilado na Babilônia, com a promessa de libertação. Nesta feita, iremos iniciar com a lição número 1, que tem por temática de escravos ao povo livre. Hoje iremos estudar justamente a situação de Israel, como surgiu a escravidão egípcia, de onde veio o povo de Israel até chegar lá, qual a origem do povo de Israel, conforme vimos na lição anterior sobre a história de José, dentre outras temáticas. Vamos expandir nesse trimestre e trabalhar a história de Israel por completo no Antigo Testamento. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, por este privilégio e por estar junto com você, professor, professora, aluno, dirigente de escola bíblica dominical, buscando aprender e juntos trilhar este conhecimento da palavra do Senhor e nesta feita buscando uma capacitação e uma pré-aula para os queridos adolescentes. A nossa leitura bíblica está em Êxodo, no capítulo número 1, dos versículos 6 até o 21. Por fim, também temos a nossa mensagem, tem por temática a mensagem, que é o texto por base para os adolescentes, que está contido em Êxodo, capítulo 6 e o versículo 1, que eu gostaria de ler com os irmãos. Então, o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Na linguagem de hoje, Êxodo, capítulo número 6, versículos número 1. A nossa lição ela possui diversos recursos. Ela possui um devocional que você pode trabalhar com seus alunos para que eles desenvolvam o hábito de ler a Bíblia todos os dias e também possam se familiarizar com a temática da lição. Cada versículo trabalha dentro do contexto da lição para que assim ele possa entender e não chegar do zero na aula, mas já possa ter uma compreensão e uma base sobre o que vai ser tratado na lição do próximo domingo. A nossa leitura bíblica, eu gostaria de fazê-la rapidamente, para que possa ficar claro em nossa mente sobre o que iremos tratar. Versículo 6. Êxodo capítulo 1, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da nossa terra. O versículo 12, rapidamente. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os fizeram. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, dos quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, e dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei, antes deixaram viver os meninos. Eu vou pular rapidamente para o versículo 22, para fechar a leitura. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas
deixareis viver. Você pode aproveitar na sala de aula e fazer uma leitura alternada. Um aluno lê o versículo 6, outro 7, o 8 e assim sucessivamente. A leitura proposta na lição vai até o 21, mas para fechar o pensamento, eu sugiro você ler até o versículo 22. Leia com calma, compassadamente, compartilhe com eles a oportunidade de ler, para também se envolverem na aula e logo em seguida dê continuidade à sua aula. A nossa lição, como de costume, tem 3 objetivos principais, que são eles: o primeiro, expor o contexto bíblico do período da escravidão. O segundo, apresentar o chamado de Moisés. E o terceiro tópico da nossa lição, que também, no caso, é o terceiro objetivo, levar os alunos a crerem no poder de Deus. Esses 3 objetivos, eles são trabalhados dentro dos 3 tópicos. O primeiro tópico, de hóspede a escravizado. O segundo tópico de nossa lição, o chamado de Moisés. E o terceiro tópico, as pragas e a Páscoa. Esta lição, ela traz bastante riqueza. Então se prepare, estude, pesquise, ore a Deus, busque bons comentários, busque bons livros, boas bíblias de estudo, para que você esteja embasado, preparado para expor com graça, conhecimento e segurança a aula para o seu querido aluno. A nossa lição começa tratando sobre a situação de Israel no Egito. Surge um questionamento. Como o povo que foi tão abençoado, tão acolhido, tão bem recepcionado na terra de Gósen, na região do Egito, torna-se escravo ao iniciar o livro de Êxodo? Precisamos entender o contexto histórico e o pano de fundo daquela época para compreendermos o porquê este povo, que outrora tinha sido de grande relevância com o advento de José como governador, trazendo ao povo do Egito escape, provisão e livramento no tempo de escassez que veio sobre a terra, dos 7 anos de escassez após os 7 anos de fartura. Como este povo, que tinha trazido a bênção, agora tinha sido visto como inimigo, como uma ameaça, e começara a ser perseguido, aprisionado, escravizado e maltratado. Precisamos compreender que o povo desce da região de Canaã com Jacó, Israel, seus 12 filhos e as suas famílias, com um povo total de 66 pessoas. Somado com a família de José, tinha um total de 70 hebreus na região do Egito, que desceram de Canaã e habitaram na terra do Egito. Passa-se um período de 100 a 200 anos. Este povo, que era de menos de 100, se torna uma multidão de milhares e milhares, que por sua vez se tornam fortes, valentes e expandem na região do Egito. Este povo que governava a questão do Egito, no período de José, segundo historiadores, como até mesmo o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento e também o comentário Tempos do Antigo Testamento, ele relata que naquele período havia um outro governo diferente do período de Moisés. Quem governava naquele período era uma dinastia egípcia chamada de Ixas. Esse povo, por sua vez, os Ixos, me corrigindo, eles dominaram por volta do século XVI ao século XVII a.C. Eles conheceram a José. Não era um povo nativo do Egito. Era um povo que dominou e se tornou líderes do Egito, governadores. Os faraós foram desta dinastia dos Ixos. Passado este tempo, de 100 a 200 anos, uma nova dinastia surge no Egito. Provavelmente em virtude de uma guerra, o Egito é tomado por uma nova dinastia, desta feita de origem egípcia, já que os Ixos eram povos que veio de fora do Egito. Este povo não conhecia a história de José. Este povo não conhecia os hebreus, nem tampouco a relevância deste povo. Eles expulsam os Ixos, assumem o Egito e começam a olhar para o povo hebreu como uma ameaça, como inimigos. E assim, a partir do faraó Amoses I, esquece a história de José e começa a perseguir, a maltratar e a escravizar o povo de Israel. Aqui você já pode deixar este questionamento deles para que eles possam refletir. Passou o tempo, esqueceram da história, mas Deus não se esquece de nenhum filho seu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 49, versículo 15, que pode uma mãe se esquecer do filho que mama, porventura, de forma que se esqueça do filho do seu ventre, mas o Senhor não se esquece de nós.
Ele tem na palma de suas mãos o nosso nome cravado. Deus não se esquece de nossa vida, de nossa história, nem tampouco das promessas dele sobre nossa vida. O povo egípcio se esqueceu. O faraó que se levantou não conhecia, mas Deus jamais se esquece. Prosseguindo, o chamado de Moisés. Precisamos entender que dentro desse pano de fundo do chamado de Moisés tem o surgimento da perseguição, o atentado e o infanticídio de Faraó e dos egípcios contra os meninos israelitas, os meninos hebreus, e um libertador que seria gerado, cresceria e desenvolveria a sua primeira fase da vida dentro do palácio do inimigo. O nascimento de Moisés e no deserto de Miriam são os dois subtópicos que trabalhamos no segundo tópico dentro do chamado de Moisés. Este chamado ocorre retratando e trazendo à memória, a nossa lição e comentarista vai retratar, algo que o próprio Deus tinha dito a Abraão em Gênesis, no capítulo 15, os versículos 13 e 14, que o povo descendente de Abraão, eles passariam um tempo de 400 anos numa terra estrangeira, onde seria perseguido, escravo, maltratado, mas sairia com muitas riquezas, muitas posses e fortalecido. Passa-se o tempo, passa Abraão, chega o tempo dos hebreus, o tempo de José passa, o povo começa a ser escravizado. Moisés nasce dentro do pano de fundo de perseguição, opressão e assassinato das crianças. Moisés ele é gerado por Joquebede, que olha para um menino e percebe que ele era belo. Não sabia ela que a beleza dele era pequena comparado à grandeza do projeto de Deus na vida do menino. Deus tinha um plano extraordinário para a vida de Moisés. Por isso, ela olha para o menino e não tem coragem de entregar o filho para ser morto pelos soldados egípcios. Ela o esconde por 3 meses. Quando ela percebe que não tem como mais esconder o menino, ela prepara um cesto, betuma o cesto, coloca o menino dentro e bota nas margens do rio Nilo. Por consequência, Deus já tinha preparado um projeto para dar livramento a Moisés. E toca no coração da filha de Faraó para se banhar naquela região e encontra o menino. Ela se agrada no menino e leva ele para o palácio. Moisés ele vai passar 40 anos no palácio de Faraó. Ele vai aprender de toda a ciência, conhecimento e sabedoria do Egito. Mas o projeto de Deus para Moisés não se limitava ao palácio. Tinha um deserto no meio do caminho, para que ele fosse instruído e aprendesse a cuidar, a zelar e a pastorear ovelhas. Por sua vez, no deserto ele é chamado por Deus, volta para o Egito como libertador e sai com o povo para mais 40 anos de peregrinação, de aprendizado e de experiência com Deus no deserto. Esses foram os 120 anos da vida de Moisés, dividido em 3 grandes fases. Primeiro, dentro do Egito, como egípcio, no deserto, aprendendo a cuidar, e depois como libertador, guiando o povo rumo à terra prometida. Ele sai do Egito depois de tentar intermediar e mediar um conflito de um egípcio com o hebreu e por consequência disso termina que ele comete um homicídio contra esse egípcio. Isso chega aos ouvidos de Faraó. Moisés, por medo, foge para o deserto de Midian, onde ali ele vai ter a sua primeira experiência com Deus. Neste deserto, ele vai ouvir a Deus pela primeira vez. A Bíblia nos mostra que, estando Moisés apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro, ele vai ser conduzido por uma ovelha que foge para um monte. Neste monte ele se depara com algo que chama muito a sua atenção. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. E o que chama a atenção de Moisés não é o arbusto queimado no deserto. Isso era comum. Não é a sarça pegar fogo no deserto. Mas era o fato de queimar, mas não se destruir. De queimar, mas não se deteriorar. O fogo que queimava na sarça não era um fogo natural, era algo espiritual. Era o que chamamos na teologia de teofania, uma aparição do próprio Deus. Deus ele se revela através da sarça e fala com Moisés, que tinha um plano de libertação, um projeto para salvar o povo, e Moisés seria o libertador enviado por Deus. Nesta feita, Moisés levanta suas dificuldades, seus questionamentos, pesado de língua, não sabe falar, o povo não vai acreditar, não vai dar credibilidade a ele. Ainda assim, Deus mostra a Moisés que não era sobre ele, mas era sobre a capacitação do Senhor sobre a vida dele.
Retrate isso para o seu aluno. Quando Deus tem um projeto para nós e nos revela o seu plano, a sua proposta, o seu propósito, não diz respeito às nossas capacidades, às nossas habilidades, mas como Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo aos Coríntios, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Moisés entendeu, Deus deu poder a Moisés, capacitou Moisés e agora ele volta, não como egípcio, não como fugitivo, mas como libertador, para cumprir uma promessa de libertação. Deixe claro isso para o seu aluno. O nosso Deus é aquele que cumpre promessas. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. O que prometeu é fiel. Dando continuidade à nossa aula, o terceiro tópico de nossa lição vai nos mostrar as pragas e a Páscoa. Já no final deste cativeiro egípcio, Moisés vai a Faraó, conversa com Faraó e pede a Faraó, liberta o povo para ir ao deserto para adorar a Deus. Mas Faraó endurece o seu coração, porque Deus tinha um projeto de revelar a sua glória, de mostrar o seu poder ao Egito e ao povo hebreu que estava cativo, que maior do que qualquer divindade que havia no Egito era o poder, a grandeza e a majestade do Deus de Israel. Aleluia! A Bíblia nos mostra que Deus queria revelar o seu poder ao povo e também ao Egito, a Faraó. Por isso, ele permite que Faraó endureça o seu coração para que viesse 10 pragas. E assim ele pudesse mostrar ao Egito que o poder, a autoridade, a majestade e a vontade que permanecia era do Senhor e não a de Faraó. Por sua vez, juntamente com as pragas, vem também a instauração da Páscoa, que vem no encerramento das 10 pragas. Esta Páscoa, uma das principais festas de Israel, ela vem com a morte dos primogênitos. E também ela firma uma aliança com o povo de Deus, uma aliança com Israel, da passagem da escravidão para a libertação. E desta aliança para lembrar que Deus, com mão forte e poderosa, os tirou e os libertou da terra do Egito. As pragas. Precisamos lembrar que cada praga, por sua vez, ela trazia um significado. Ela afetava e atingia diretamente a divindade egípcia. E ela trabalhava dentro da ótica que o povo via naquilo que era exterior, mas também preservando eles de tudo que era contrário. A praga do sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a pestilência ou a mortandade sobre os animais, as úlceras, a saraiva, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Conforme eu posso mostrar no próximo desse slide, então. A primeira praga, as águas transformadas em sangue, a começar do Nilo, que para eles era uma divindade, que trazia fertilidade ao povo, até a morte dos primogênitos. Cada um destronou a divindade egípcia. Cada um mostrou a grandeza do Senhor e a sua vitória sobre os deuses egípcios. As águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, a praga das moscas, a peste dos animais, que trouxe a morte de muitos animais e rebanhos no Egito, causando desespero para eles, já que um das divindades deles, o Apis, o boi Apis, ele morre na quinta praga, melhor dizendo. As úlceras, chuva de pedras, aquilo que a chuva de pedras não destrói, a praga dos gafanhotos leva. As trevas ou escuridão total. E por fim a morte dos primogênitos. Da primeira à nona praga só afetou os egípcios. Em Israel tinha luz. Em Israel não havia moscas. Em Israel não havia gafanhotos. Para o povo hebreu não tinha escuridão, nem tampouco piolhos ou úlceras. Mas na praga da morte dos primogênitos era necessário obedecer e seguir um passo a passo de Deus. Era necessário ter em cada casa um cordeiro sacrificado, os pães asmos, as ervas amargas e o sangue nos umbrais da porta. Onde houvesse a marca do sangue, o anjo da morte não entrava. Onde houvesse a marca do sangue, não havia choro nem perca na casa. Mas onde não houvesse a marca do sangue, tinha morte, choro e perda naquela família. Desde os animais até o povo, onde não tivesse a marca do sangue, o primogênito morria. O povo percebeu isso.
o povo cumpriu o que Deus disse e houve, por sua vez, a libertação. O povo que era escravo sai com tesouros, com riquezas e livre. Mas a Páscoa judaica era apenas uma sombra, era apenas uma representação para aquilo que seria revelado no Novo Testamento em Cristo. Enquanto na Páscoa judaica um cordeiro era morto e era comido, ele é o nosso cordeiro pascual, que foi sacrificado pelo perdão de nossos pecados. Enquanto na Páscoa judaica havia pães e ervas amargas, o símbolo presente sacramental da Páscoa do Novo Testamento é o pão e o vinho, a ceia do Senhor, onde não celebra-se mais a libertação de um cativeiro terreno, mas a libertação de um jugo e de um cativeiro espiritual, a libertação do poder e da força do pecado e da condenação da morte. Por sua vez, podemos compreender e perceber que esta lição traz de grandes riquezas e você pode trabalhar com eles um quadro, fazendo uma ligação de quais pragas aconteceram em sua sequência, da primeira até a 10ª. Apresentar a eles figuras dinâmicas, uma forma com que eles possam fixar o conteúdo e aprender a lição. Deixe o Espírito Santo lhe conduzir, mas principalmente se prepare, se capacite. Eu tenho certeza que esse trimestre vai ser abençoador, enriquecedor e de grande importância na vida dos seus adolescentes e também na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue te fazendo prosperar e te usando. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que alcance mais pessoas, deixe o seu comentário para que possamos buscar, melhorar e aperfeiçoar este conteúdo e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.